Olá, meus queridos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez quero trazer para vocês uma palavra do Senhor nosso Deus nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que inspirou por meio do seu Espírito Santo e nos legou esse tesouro tão maravilhoso que é a palavra de Deus, que eu aconselho a você, meu amigo, minha amiga, você, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo, faça da sua vida uma rotina, lendo diariamente a palavra de Deus e meditando nela, porque ela é capaz de produzir na sua vida aquilo que você tanto necessita para confiar mais em Deus. E a palavra de Deus, ela produz em nossos corações fé. Como diz a sua própria palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero mais uma vez também agradecer vocês pelos constantes acessos ao nosso canal, pelos comentários que vocês estão fazendo abaixo dos vídeos. Continue fazendo isso. Fazendo isso, vocês estão ajudando para que essas mensagens, esses vídeos sejam levados para outras pessoas que tanto necessitam de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então eu quero agradecer do coração aos milhares de irmãos em Cristo Jesus, tanto da Assembleia de Deus Ebenezer, em Pernambuco, como também das várias outras denominações que têm visitado o nosso canal. Então curta as mensagens, dê o like, aperte lá no sininho para que você possa sempre, a cada vídeo que nós gravarmos, você receber a notificação. E também se inscreva no nosso canal e também divulgue e peça para que outros amigos, irmãos em Cristo da igreja, também se inscrevam no canal, para dessa forma vocês acompanharem constantemente as diversas mensagens bíblicas que nós temos postado aqui no canal do Pastor Irineu Messias. Mas eu quero trazer um texto num momento tão necessário como nós estamos vivendo em todas as nações, no mundo todo, e nós precisamos confiar na palavra de Deus. Mas também, em meio a essa pandemia, a essa doença tão terrível, precisamos também agir como agiram os servos de Deus diante de Deus, clamando a sua misericórdia, clamando a sua benevolência, a sua benignidade, para que Ele, no nome santo de Jesus, nos socorra nesse momento tão difícil para a nossa vida, embora saibamos que essas coisas que estão acontecendo é por obra e culpa do próprio homem. Como diz a palavra do Senhor, de que se queixa o homem viver, de que se cada um os seus próprios pecados. Mas eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus. Vamos comigo no livro de Neemias, Velho Testamento. Então leia comigo no capítulo 1, acompanhe comigo esse trecho da palavra de Deus, capítulo 1 de Neemias, e o versículo de número 2 até o versículo de número 11. Uma leitura longa, mas a palavra de Deus é sempre maravilhosa para nossas vidas. Cada vez que a lemos, ela tem sempre uma mensagem diferente, nova para as nossas almas. Então me acompanhe. Diz assim o versículo, vou começar do verso 1 até o verso 11, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas
o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, e de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E os farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós estamos vendo aqui o profeta Neemias, ou melhor, o servo de Deus Neemias, que não deixa de certo modo de ser também um profeta, porque ele aqui está falando das coisas de Deus e mostrando como corretamente se prostrar diante de Deus, se humilhando diante de Deus e intercedendo pelo povo de Deus. E claro, também levando uma mensagem para o povo de Deus, que ao longo do livro de Neemias, nós veremos que ele toma essa providência quando Deus dá a oportunidade para que ele possa fazer alguma coisa pelo seu próprio povo. E veja, o que nós percebemos aqui em Neemias, primeiro que ele era um dos cativos de Judá. Ele estava ali na Babilônia, estava ali na fortaleza de Suzã. Apesar de ele estar entre os cativos, mas observamos aqui nesse primeiro capítulo que ele tinha uma situação diferenciada em relação, por que não dizer, a maioria absoluta dos cativos de Judá. Ele aqui estava não como escravo, estava não com uma situação difícil do ponto de vista econômico e social, mas nós estamos vendo aqui que ele era, como diz o último versículo que nós lemos, copeiro do rei. Se ele era copeiro do rei, logo ele vivia numa situação bem melhor do que as demais pessoas ali, os cativos de Judá, ou os judeus, que estavam cativos ali na Babilônia. E claro, muito mais do que aqueles que agora chegaram à sua porta contando aquela situação. Então este homem estava, por que não dizer, de certa forma, do ponto de vista social e econômico, muito tranquilo na sua situação, embora cativo ali na Babilônia, mas gozava de certos privilégios que a maioria dos seus irmãos, seja na Babilônia e mais em Jerusalém, não estavam tendo. Mas o que é que acontece um certo dia, uma certa feita? Diz aqui o texto, no versículo 2, que no 20º ano, sim, ele estava na fortaleza de Suzã, e veio até ele Anani, que o texto diz que era um dos irmãos dele. Ele, e não foi só o irmão dele, mas outras pessoas de Jerusalém, outras pessoas de Judá, chegaram até ali o palácio, até onde ele estava. E ele perguntou pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Observe, nós já podemos ver aqui uma atitude, digamos assim, muito humana, uma atitude de solidariedade, não uma atitude de indiferença, porque aquele homem, ele poderia simplesmente não se importar com a situação de miséria, com a situação com que estavam os seus irmãos lá em Jerusalém. Afinal de contas, ele estava lá na fortaleza, como copeiro do rei, vivendo uma vida muito
tranquila em relação às demais. E, infelizmente, ainda hoje acontece assim. As pessoas estão com seus bons empregos, com a sua boa casa, com a sua vida social e econômica estruturada, e muitas vezes depara-se com outras pessoas, com pessoas com vulnerabilidade social, com pessoas passando necessidade, com pessoas sem emprego, com pessoas passando, a maioria do povo passando miséria, e no entanto não age como Neemias, simplesmente fica indiferente, não tem misericórdia do seu próximo, né? Não tem misericórdia das demais pessoas, porque ela está muito bem, ela está comendo, ela está se alimentando, ela tem a sua casa, às vezes tem o seu carro, isso não tem problema nenhum em ter isso. A questão é qual é a postura, qual é a forma como você está encarando a vida das outras pessoas que estão passando por uma situação tão precária do ponto de vista social e econômico. Ora, aquele um podia simplesmente não se importar com a situação dos seus irmãos e continuar tocando a sua vida. Mas o texto sagrado aqui vai dizer que Neemias teve uma postura muito diferente. Neemias, primeiro, ele teve a curiosidade de saber como estavam os seus irmãos, como estava a sua parentela, como estavam as pessoas que estavam padecendo, que ele sabia que os que ficaram lá na província de Jerusalém, que o texto vai nos dizer, lá no livro de Jeremias, lá pelo capítulo 29 até o 37, vai contar um pouco dessa situação de exílio, que muitos que, naquela oportunidade, Nabucodonosor tinha deixado os pobres para cuidar das lavouras, deixaram pessoas muito pobres. Nós vemos que ao longo do tempo, essa pobreza era se avolumou, porque não tinha mais aquela opulência, aquela riqueza que se tinha quando Judá tinha o seu governo próprio. E agora a situação se deteriorou de tal forma que as pessoas começaram, pelo que vemos aqui, a passar necessidade. E teve alguém, Anani, que foi até a fortaleza de Suzã buscar socorro, foi até a fortaleza de Suzã em busca do seu parente, para que pudesse obter dele alguma ajuda. E nós também podemos ver que na atualidade as pessoas também batem nas nossas portas. E como é que nós, crentes em Jesus, muitas vezes com a possibilidade de fazer alguma coisa em cargos eminentes, em posições sociais, o que é que nós estamos fazendo? O que estão fazendo as autoridades que são servas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não falo nem das pessoas que não servem a Deus, mas daquelas que servem, que têm um compromisso com a palavra de Deus. O que elas estão fazendo pelos pobres da nossa nação, pelos pobres que estão passando necessidade, principalmente num momento como esse de pandemia, no momento em que está havendo muita necessidade por parte das pessoas. Será que estão agindo como Neemias? Ou será que ficaram indiferentes? Observe que Neemias ficou profundamente inquieto, doloroso, dolorido com aquela situação. E ele, quem tomou a iniciativa de perguntar. Veja, porque se aquele Anani e seus amigos foram até lá, é porque estava mostrando que tinha uma necessidade muito grande de ajuda. E diz aqui, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ele perguntou por aquelas pessoas que não estavam no cativeiro, mas também perguntou pela sua cidade. E, evidentemente, Anani foi sincero em dar aquele relato, em explicar qual a situação econômica e social que aqueles irmãos, aquela parentela de Neemias estavam passando ali. E disseram, versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro, como eu disse, Nabucodonosor na época deixou alguns pobres na terra, né? Lá na província estão em grande miséria e desprezo. Miséria cabe tudo aqui. Miséria cabe a passar fome, necessidade, faltar todas as condições de convivência, de sobrevivência. Ou seja, estava em grande miséria e desprezo, porque quem estava no cativeiro simplesmente tinha desprezado quem ficou lá em Jerusalém. E eles se sentiram esfomeados na mais grande miséria e também desprezados porque estavam no cativeiro. Alguns que não tinham condições de ajudar, porque já estavam no cativeiro passando por dificuldade, mas tinha outras pessoas que estavam no cativeiro que estavam numa situação melhor. Era o caso aqui de Neemias. E o muro de Jerusalém fendido. Jerusalém era uma cidade que todos os judeus tinham um cuidado, um carinho muito grande pela cidade de Jerusalém. Carinho esse que transformou-se até em idolatria, porque eles passaram até mais a endeusar a cidade
do que o próprio Deus, como endeusar o próprio templo do que a Deus. E essa, inclusive, foi uma das razões pela qual o Senhor destruiu não só os muros de Jerusalém, como o próprio templo, porque as pessoas substituíram o templo, substituíram Jerusalém, né? Ao invés de adorar a Deus, substituíram a adoração para a sua cidade, para o seu templo. Que muitas vezes as pessoas na atualidade fazem assim, às vezes Deus a sua cidade, o seu país, não é? A sua igreja do templo, vista do templo, e muitas vezes se esquece de adorar verdadeiramente a Deus. E aqui está dizendo qual é o resultado. Se fizermos isso, se não soubermos adorar de Deus de forma correta, nós teremos vários problemas na nossa vida espiritual e podemos passar por essa situação que aqui está passando. Tanto é verdade que Jesus, ao encontrar aquela mulher samaritana, disse para aquelas pessoas, porque a mulher samaritana disse que o lugar correto de adorar a Deus era ali perto do poço de Jacó, em Samaria. E os judeus de Jerusalém, Jesus disse, a hora vem em que nem Jerusalém nem Samaria vão adorar ao Senhor. E ele disse, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, os judeus tinham que aprender que não era que adorar a Deus se podia adorar em qualquer lugar. Que bom se tiver um templo, que bom se tiver um lugar físico, mas se não tiver, devemos adorar a Deus do mesmo jeito, e somente a Deus deve ser dado toda a glória. As demais coisas têm que ficar em segundo lugar. Esse foi um dos erros que os judeus cometeram naquela oportunidade, endeusar a cidade, endeusar o templo e perder o templo e perder a cidade, porque nada pode ser colocado no lugar de Deus. E aqui, por conta disso, foram queimadas ao fogo. E Neemias, ao escutar esse relato triste, doloroso, diz aqui o texto no verso 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei alguns dias e estive jejuando perante Deus. Veja que atitude maravilhosa deste homem. Primeiro, ele mostrou uma grande solidariedade com a miséria dos seus irmãos. Ele chorou. Há pessoas, quando vê outros sofrendo, passando necessidade, não tem um pingo de misericórdia, de compaixão. Igual aquele ladrão que contou Jesus na parábola do bom samaritano, que encontrou aquele homem assaltado, sofrendo no meio do caminho, e passaram de largo o fariseu, passaram de largo o líder religioso, e não acudiram àquela pessoa. É bem igual a isso aqui. As pessoas estavam passando por essa miséria, e tal como o bom samaritano, Neemias também teve misericórdia do seu povo. E ele chorou. A pergunta era, será que você está chorando pela situação que está passando hoje o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade? Será que nós estamos chorando os mortos que essa pandemia já levou quase 40 mil pessoas? Tem gente que está debochando, tem gente que está fazendo pouco, tem gente que inclusive está arrancando as cruzes que as pessoas colocam, um símbolo daquelas vidas, ou seja, sem mínimo de misericórdia, uma desumanidade, uma impiedade que nunca se viu na história do nosso país. E eu convido você, minha amiga, você, meu irmão, a nós chorarmos junto às pessoas, chorarmos junto com as famílias que perderam seus mortos, porque a palavra de Deus diz, chorai com os que choram. Então você que é crente de Jesus, você que é servo de Jesus, e mesmo você que não é, mas se comova, chore, peça misericórdia a Deus, lamente. Como diz aqui a palavra do Senhor, assentei-me, chorei e lamentei. Não lamente só porque não foi um seu parente que morreu, porque não foi sua mãe, não foi seu irmão, que Deus guarde, mas lamente também pelo vizinho, pelo próximo, por aquela pessoa que não conhece, mas que neste momento está sentindo uma dor muito grande por ter perdido um parente seu, por ter perdido a mãe, o pai. Que nós tenhamos essa misericórdia, que nós choremos como chorou Neemias por causa da miséria do seu povo. Então que neste dia, neste momento, você possa ser despertado pela palavra do Senhor nosso Deus, que é amor, como diz a palavra do Senhor, que Deus é amor, que você possa ser despertado pelo amor de Deus e tenha compaixão das pessoas como Deus tem compaixão de nós. E Neemias diz aqui, lamentei e por alguns dias, ele não chorou por alguns minutos, não chorou por algumas horas. O texto diz aqui que ele lamentou, ele chorou, corrigindo, chorou, lamentou por alguns dias, não foi por algumas horas, por alguns minutos. Às vezes a pessoa até presta solidariedade, mas é uma coisa momentânea, é uma coisa passageira, e depois simplesmente não tem mais nenhum tipo de misericórdia, compaixão por aqueles que estão sofrendo. Então ele passou alguns dias chorando,
lamentando, e não foi só isso, ele jejuou por aquelas pessoas, né? Orando perante o Deus do céu, não foi também diante de qualquer ídolo, diante de qualquer coisa, foi diante do Deus dos céus, Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida, é o dono da compaixão. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Foi diante desse Deus poderoso, vivo, cheio de amor e compaixão, que Neemias chorou, lamentou e jejuou pelos seus irmãos que estavam passando por aquela grande crise de miséria que deixou aqui, nesse texto nós podemos ver, ele tão comovido, que eu e você também nos comovamos com a situação dessas pessoas que estão passando por necessidade neste momento, principalmente aquelas pessoas que estão chorando os seus mortos. Que Deus assim console a cada família, console a cada pai, console a cada mãe, a cada irmão que perdeu seu ente querido. Este é meu desejo sincero diante do Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo do nosso Deus console a cada família que está sofrendo nesse momento pela perda dos seus parentes, Então observe, ele orou ao Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui Neemias faz uma oração mostrando para Deus que ele tem consciência de que Deus é um Deus terrível, de que Deus ele guarda o conserto, que Deus é um Deus benigno para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Está aqui o segredo, está aqui a chave, está aqui a receita do céu. Para que nós possamos receber a grande misericórdia de Deus, nós temos que temer a Deus, amar a Deus, como disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e servir somente a Ele. Neemias está reconhecendo que Deus é terrível, mas Deus, ao mesmo tempo que Deus é terrível, Ele também é benigno para com aqueles que guardam o seu mandamento. A pergunta, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, será que você ama verdadeiramente a Deus? Será que você está se esforçando para guardar a bendita e gloriosa palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você que você reflita. Porque há muitas pessoas que infelizmente não amam a Deus. E se não ama a Deus, como amará o seu próximo que está padecendo todo esse sofrimento? Podemos dizer seguramente que essas pessoas que estão debochando, que estão ironizando das milhares de vidas que se foram embora por causa desse coronavírus, estão demonstrando claramente que não tem nenhum amor de Deus na vida, que não ama a Deus. Como Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento, é amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo como a ti mesmo. E as pessoas, quando debocham, quando ironizam, quando simplesmente tratam com indiferença essa calamidade que está levando vidas, demonstram claramente que não tem nenhum amor para com Deus e muito menos o compromisso de guardar o seu mandamento. Isso é um chamamento para nós. Isso é um alerta de Deus para nossas vidas, que a palavra de Deus nesse texto traz para nós. Que nós temos que amar ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos ama. E amando a Deus, você vai ser compungido pelo Espírito de Deus a guardar a sua palavra. Então vejamos aqui que é a palavra do Senhor. Então nós já aprendemos várias lições nessa situação triste, mas que a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, através desse relato, desse fato que aconteceu, está trazendo grandes lições para mim e para a sua vida. E que nós possamos atentar e abrir o coração para que neste momento, mediante a explanação desta palavra, você possa atentar e aceitar a recomendação, a orientação do Espírito Santo de Deus no que diz respeito a essa questão aqui que nós estamos passando atualmente, e temos uma receita da palavra de Deus de como enfrentar essa situação e agir como Neemias agiu. Então ele diz: estejam, pois, aí agora depois que ele reconhece que Deus é terrível, que o Senhor é benigno, que ele protege, né, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos, agora Neemias, este homem cheio de fé, ele apela para Deus. Que você, se você também ama a Deus, se você quer guardar os seus mandamentos, esse é o caminho, esta é a porta para você fazer esta oração também que Neemias fez. Agora você tem condições de dizer para Deus: Senhor, estejam atentos, como diz aqui, pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Há muitas pessoas que querem ser ouvidas por Deus.
Há muitas pessoas que querem ter as suas orações atendidas, respondidas, mas esquecem de fazer aquilo que Neemias fez. Neemias reconheceu que Deus é grande, Neemias reconheceu que ele guarda as pessoas e protege as pessoas, mas que amam a Deus e que guardam seus mandamentos. As pessoas nem amam a Deus, nem guardam seus mandamentos e nem reconhecem a benignidade de Deus. E ainda assim quer que Deus responda às suas orações e às suas preces. Como é que pode? Você tem que amar a Deus, você tem que temer a Deus, guardar os seus mandamentos, para que assim você possa ter as suas preces respondidas, as suas preces atendidas pelo Senhor nosso Deus. E a palavra diz que Ele quer atender as nossas preces, mas nós temos que ser obedientes e amar a Deus. Vamos aqui ainda do texto. Ele faz essa oração ao Senhor, para que Deus ouça a oração dele. Veja bem, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faz perante ti. E veja, ele não fazia apenas uma vez, porque há pessoas que fazem uma oração um dia, uma hora, e depois nunca mais ora para Deus, a não ser naquele momento de dor, naquele momento de agonia. Aí alguns clamam a Deus. Mas o servo de Deus, Neemias, está dizendo que ele orava de dia e de noite. Eu quero perguntar a você, qual foi a última vez que você orou para Deus? Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus, se humilhou e reconheceu que você não está amando nem guardando os seus mandamentos e nem tampouco reconhecendo a benignidade de Deus? Isto é uma oração. Se você não fez, este é o momento que o Espírito de Deus provoca você para que você faça isso. Ame a Deus, guarde seus mandamentos, aí sim você vai agora ter condições de orar a Deus. Não uma vez perdida, mas dia e noite, como diz a palavra do Senhor, orando em todo o tempo, com súplica no Espírito Santo. Este é a vontade, o desejo e a recomendação do Espírito Santo de Deus para todos nós que queiramos, que acreditamos e confiamos em Deus. E veja, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados. Veja, ele estava fazendo uma oração intercessória pelos filhos de Israel, quer dizer, os irmãos dele, os irmãos da sua nação. Ele estava fazendo uma oração intercessória. E aqui mostra claramente que a oração não pode ser algo apenas egoísta, centrada em nós. Temos que orar por nós, mas precisamos orar pelas outras pessoas que precisam do socorro, da misericórdia e da benignidade de Deus. Veja que lição maravilhosa que nós estamos aprendendo nesse texto da palavra de Deus. Orar pelos outros que estão passando por dificuldade. Porque Neemias não estava passando por miséria. Neemias não estava passando por aquela situação de miséria social que seus irmãos estavam passando. Mas ele incomodou-se com aquilo e intercedeu a Deus. Primeira lição. A segunda lição, nessa mesma oração, ele não faz só uma oração intercessória pelo povo dele, mas ele pede perdão a Deus pelos pecados dos filhos de Israel. Que nós também, querida igreja, que você, meu amigo, possa não só pedir perdão pelos seus pecados diante de Deus, mas pedir perdão pelos pecados do seu vizinho, pelos pecados das autoridades, do presidente, do governador, do prefeito, dos parlamentares, das duas câmaras legislativas e das diversas câmaras legislativas, que quem sabe não estão agindo de forma misericordiosa, benigna, para com o nosso povo que está padecendo uma situação tão difícil. Ore, e se eles não orarem, não se preocupe, mas ore por eles. Ore, peça misericórdia para que os corações sejam derretidos, quebrantados e eles possam ter a misericórdia que infelizmente muitos deles não estão tendo. Mas eu precisamos tomar essa iniciativa e particularmente, não quero ser melhor do que ninguém, mas diante desse texto eu não posso me agir de forma diferente. Eu tenho orado para que Deus tenha misericórdia das autoridades, que olhe com carinho para o nosso povo, mas que sobretudo se humilhe. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados, porque Deus é o soberano e Ele sabe como humilhar. Então, portanto, façamos esta oração de Neemias. Nós temos que interceder pelos outros, mas também pedir perdão pelo pecado dos outros e também pelos nossos próprios pecados. Observe o que aqui diz o texto aqui. Veja, perante de dia e de noite, filho de Israel, teu servo faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai. Veja que oração linda. Ele pede perdão pelos pecados dos irmãos dele, da sua nação, mas ele se inclui. Ele diz, eu, como diz aqui, que pecamos contra ti.
Que coisa linda, quando o homem se humilha diante de Deus. Eu me lembro mais uma vez de um texto que eu sempre gosto de aqui citar, 28:13 de Provérbios. Aquele que confessa e deixa. Está aqui Neemias confessando para Deus. Também eu e a casa de meu pai, nesse momento ele lembrou que a casa do pai dele, a família dele também tinha pecado contra Deus. E a palavra de Deus mostra claramente que nós não podemos dizer que não temos pecado. Porque se disser que não tem pecado, diz a palavra do Senhor, fazemos Deus de mentiroso e a sua verdade não está em nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecamos nós, que somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, embora não tenhamos prazer no pecado, que o Espírito de Deus habita em nós, no dia que nós aceitamos Jesus como Salvador, mas pecam também as pessoas que não têm Jesus na vida. Mas todos são igualmente pecadores. O que vai lhe diferenciar é exatamente essa postura espiritual dentro de Deus. É reconhecer que pecamos e pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele força, graça, para que nós não continuemos no nosso caminho de desobediência, de pecado e de rebelião contra Deus. Será que não dá para nós concluirmos que tudo o que está acontecendo no mundo não é exatamente a mão de Deus pesando sobre nós para que nós possamos nos humilhar diante dEle, pedir perdão a Ele, como Neemias aqui pediu diante daquela miséria que estava atingindo aquelas pessoas? Ele foi levado a pedir perdão pelos pecados da casa do seu pai, que ele bem sabia que os seus pais foram desobedientes, foram idólatras e deram as costas para Deus, razão pela qual Deus puniu e castigou a sua nação exatamente com o exílio, exatamente com levando os cativos para a Babilônia. É como se o filme voltasse novamente para a vista daquele servo, para que ele lembrasse que o que ele estava passando ali era fruto da sua desobediência, como diz a palavra do Senhor. De que se queixa um vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Mas Deus está disposto, Deus quer ouvir a oração daquele pecador que se arrepende, que reconhece os seus maus feitos diante dele. E é o que exatamente Neemias está fazendo aqui. É algo a ser copiado e é algo, uma atitude a ser imitada. Como diz aqui, eu e a minha casa de meu pai pecamos. De todos, veja que oração linda, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele reconhece, que coisa linda de se ver e de se copiar, que não adianta nós apenas acharmos bonito esse texto, não apenas nós apenas elogiarmos Neemias e ficarmos só no elogio, mas não termos nenhum compromisso com esta palavra que diz para nós, eu e você, temos que reconhecer que nos corrompemos contra Deus, que nós estamos entrando por caminhos que não agradam a Deus, que a nossa nação brasileira, que os brasileiros e brasileiras possam, neste momento, ao ouvir esta palavra, poder realmente fazer essa mesma oração e dizer para Deus, nós nos corrompemos, Senhor. Nós estamos fazendo coisas que não agradam o teu nome. E assim fazendo, o Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso em perdoar. E aí, o Neemias diz, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. A palavra que Deus deu a Moisés foi uma palavra de perdão, de arrependimento, se e somente se eles reconhecessem que haviam pecado, transgredido os mandamentos do Senhor, Deus teria uma solução para os pecados deles. Como diz aqui o versículo de número 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ou seja, para cada pecado há uma sentença divina. Se os homens pecam, Deus os castiga porque Ele é justo. A palavra do Senhor diz, eu sempre costumo dizer e diria novamente, 89, verso 14 de Salmo, justiça e juízo são a base do seu trono. Deus castiga o pecador, mas Deus também perdoa o pecador que se arrepende. E veja o que é que diz aqui o texto. Espalharia entre os povos, e isso realmente aconteceu, não só naquela época, em Babilônia, mas até hoje, até 1948, a nação, o povo ali estava espalhado em todas as nações do mundo. Só em 1948 foi que de várias partes do mundo, os judeus foram novamente assentados ali na terra de Israel, que segundo para os estudiosos da sociologia, foi um verdadeiro milagre aquilo ter ocorrido. Uma nação ter se juntado depois de milhares de anos completamente fora do seu território. Então veja, Deus espalhou entre os povos, mas diz aqui a palavra, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu,
de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ele fazer habitar o meu nome. Veja que promessa gloriosa. O Deus que espalha também é o Deus que ajuda. O Deus que fere também é o Deus que sara. O Deus que mata também é o Deus que faz viver. O Deus que nos castiga por conta, através, podemos dizer, dessa pandemia, é o Deus que tem a solução para esta cura, para a cura, o antídoto para este mal que está nos acometendo. Agora, e nós? Estamos dispostos, estamos querendo nos converter para Deus? Esta é a pergunta que eu deixo no ar para que você reflita, para que você pense e que aconselhe a você fazer exatamente como Neemias fez. Ele se arrependeu e se converteu e estava provocando, orientando o povo de Israel a se converter dos seus maus caminhos. E é essa mensagem que eu quero deixar para você nesta tarde, meu amigo, minha amiga, e que Deus está disposto, como diz a palavra. Estes ainda são teus servos, Neemias apela para isso. Somos teus servos, Senhor, somos teu povo. Resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. É verdade, Deus resgatou depois de quase 400 anos ali no Egito, escravizado. Neemias, na sua oração, lembra para si mesmo e diz para Deus que ele está lembrado desse milagre tão maravilhoso que Deus fez com a sua vida. Será que você também lembra de muitos milagres, de muitas orações respondidas que Deus fez para a sua vida, das muitas bênçãos que Deus derramou para você, para a sua família? Ou você lembra de tudo isso e continua ingrato? Não foi o que aconteceu com Neemias. Neemias se lembra, se recorda, agradece a Deus e pede a misericórdia de Deus. E em seguida ele conclui dizendo: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer. Olha que coisa linda. Deseja temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ou seja, e os que desejam, a pergunta que eu lhe faço para finalizar essa mensagem: você deseja temer o nome do Senhor? Você deseja servir a Deus como Ele quer que você sirva? Esta foi a oração, o final da oração de Neemias. Ele deseja temer a Deus. Não apenas ver livre daquela situação de miséria social, mas ele quer voltar. Ele não quer apenas a bênção para solucionar aquela miséria, mas ele deseja ter uma vida espiritual reconstruída diante de Deus, para temer o nome do Senhor nosso Deus. E ele apela para que Deus trabalhe, para que ele seja recebido pelo homem, que é aquele faro, que é exatamente o rei, que poderia fazer com que ele ajudasse seus irmãos, que posteriormente aconteceu, nomeando o governador ali de Judá, e ele pôde ajudar os seus irmãos. Tudo porque um homem não ficou indiferente à miséria social, não ficou indiferente ao sofrimento dos seus irmãos. Que você e eu possamos também não ficarmos indiferentes, mas para isso, para termos essa autoridade espiritual, nós precisamos nos converter, precisamos confessar os nossos pecados, nos humilhar diante de Deus e apelar para a misericórdia de Deus. E o mesmo Deus que ajudou Neemias, que socorreu Neemias e o seu povo, também nos ajudará. E esta é a nossa oração e a nossa confiança no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus abençoe a todos vocês e que vocês permaneçam aqui assistindo nosso canal, as mensagens, compartilhando, curtindo, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a todos e a todas no glorioso nome do Senhor Jesus.